Carlos Andreasa, que ainda está no Brasil, mas já com as malas prontas. Vai de ônibus, né? No Peru. Vai de busão, Andreasa? Não, eu aprecio muito a rapaziada que faz essa viagem e tal, mas eu acho que eu cheguei num outro estágio da vida. Não dá pra ir de busão, não. É antropologia, Andreasa, pô. Não, já fiz os meus estudos antropológicos, Felipe Bueno, há muito tempo. Agora eu sou um novo tipo de torcedor. Eu já fui torcedor da Geral, fui muito a Geral do Maracanã, mas agora eu sou um torcedor, digamos, tribuna. Tá vendo? Só Nutella, né? Torcedor Nutella do Flamengo. Nutella, total. Ô, Andreasa, você vai falar pra gente hoje sobre uma semana complicada pro Brasil. Conta pra gente. Barão, estava coletando aqui as informações mais recentes do que está em curso no país, né? Nós temos tratado, é a notícia, o fato do dólar, para além de R$4, ter alcançado o maior valor nominal da história. É claro que isso é tributário do acordo comercial entre China e Estados Unidos, de repente é um grande otimismo, depois um refluxo, tem impacto no câmbio. Tem também aqui, contribuindo para isso, os distúrbios na América do Sul. Tudo isso é verdade. Mas a trajetória ascendente do dólar vem desde o fracassado leilão do pré-sal, de que também tratei aqui nessa coluna em 6 de novembro. Aquilo foi um sinal muito claro, nós falamos muito sobre isso, de que o investidor estrangeiro neste momento não acredita no Brasil. O Brasil não parece, mesmo nessa América do Sul conflagrada, o Brasil não parece um porto seguro. Há uma impressão real, nós verificamos isso, de instabilidade. E ninguém investe, ninguém bota dinheiro, a não ser para especular, num país cujo solo parece não seguro a se pisar, além de todos os aspectos da segurança jurídica. Também um tema recorrente. Há a percepção de que uma das fontes, e é verdade, uma das fontes geradoras de crise, de instabilidade, de insegurança, é o próprio presidente da República. O leilão do pré-sal, fracassado, apenas com a participação da Petrobras e de 2 minoritárias estatais chinesas, é um recado claro de que nós, apesar do receituário liberal na economia, não cumprimos bem aquilo que cabe ao liberalismo político. A mensagem não é boa. Ponto. Vira a página. Desmatamento. O governo Bolsonaro tem negado a ciência, tem negado o conhecimento técnico, tem desprezado o histórico de levantamentos técnicos impessoais do INPE, esculhambando o ICMBio, esculhambando o IBAMA, e agora, finalmente, teve de lidar com algum grau de maturidade com o fato incontornável de que o desmatamento aumentou uma barbaridade no último ano. Desmatou-se quase 10 mil quilômetros quadrados no Brasil de um ano para cá. São os dados do PRODES. Saiu ontem, foi divulgado ontem, apontou um retrocesso. O governo, depois de negar a realidade, agora parece ser obrigado a tratar do problema como ele é. É claro que não se pode atribuir, sejamos justos, o desastre ambiental brasileiro exclusivamente ao governo Bolsonaro, que tem 11 meses. Nós estamos falando de um período bastante largo e de um fato cujos efeitos decorrem de outros governos também, de negligências anteriores. Mas o bolsonarismo, Bolsonaro dá sua contribuição. Ontem, no entanto, diante da notícia, o ministro Ricardo Salles, pela primeira vez, e aí vem a boa notícia, uma boa notícia, algum grau de otimismo, deixou de se comportar como um negacionista para se comportar como um velho político. Aquele discursinho, realmente, reconheceu o problema, temos que ver o que vamos fazer, considerou a volta do Fundo Amazônia. É um sinal inacreditável de que há alguma chance de o governo se levar a sério e ser levado a sério na área ambiental. Lá fora, Barão, a gente sabe, não precisa viajar, está tudo integrado, tudo conectado, todo mundo tem acesso a tudo. Lá fora o Brasil começa a ser compreendido pelos investidores como um lugar não sério. E nós levamos muito tempo, mesmo com as lambanças dos governos petistas, atrapalhando esse processo, para alcançar um grau de estabilidade, de confiabilidade. O cuidado com o meio ambiente, o combate ao desmatamento é condição, é uma obviedade isso que eu estou dizendo, você fala todo dia isso, é uma condição sine qua non para que se compre os produtos brasileiros,
para que se compre aquilo que nós produzimos. Há selos de qualidade que decorrem de boas políticas ambientais. E o Brasil, com seu discurso de teoria da conspiração, há uma concertação globalista, os comunistas, por meio de ONGs, investindo, querendo tomar a Amazônia e inventando o desmatamento. Está aí. Dados do PRODES. Vejam um cenário perigoso em que nós estamos contidos, em que nós estamos investindo, tendo como foco o próprio governo. O governo que sim, tem equipe econômica do Paulo Guedes, muito boa, virtuosa, liberal econômico, mas e o liberalismo político? E a estabilidade política? Até que ponto, eu volto a essa pergunta, até que ponto se pode investir para valer estruturalmente num país que se comporta dessa maneira? Não estou falando de especulação. Especulação é mole. Nós atraímos fácil. Mas investimento para ficar, dinheiro para ficar. Por exemplo, no leilão do pré-sal. Os recados estão dados aí. Aí a gente chega, finalmente, na nossa vida institucional aqui dentro. Olha como está o parlamento hoje, Barão. Pessoal, está parado. Eu vi mais cedo o Orengo tratando da PEC paralela dos estados e municípios no Senado. A leitura dele é muito correta, tudo bem, o Senado é moleza. E quando chegar na Câmara? O que se vai votar na Câmara? Porque o parlamento está completamente tomado por uma discussão inútil, estéril, improdutiva de enfraquecimento institucional, que é aquela de uma emenda constitucional para poder cumprir a pena após condenação em segunda instância, e uma semana depois do Supremo firmar a jurisprudência com efeito vinculante, controle constitucional, uma ADC. Se quer manter essa discussão viva, porque a pressão popular existe. O parlamento está acuado. E essa agenda interditou, essa agenda decretou, com a promulgação da reforma da Previdência, decretou o fim do ano legislativo. Está parado o Brasil. E qual o problema? A agenda se acumula para o ano que vem, e ano que vem é ano par. Ano par é ano eleitoral. A história mostra que é um ano difícil no parlamento. Tem eleições municipais, interesses políticos vários. Será que a gente vai conseguir avançar com reforma tributária? Reforma que diminui o Estado, reforma administrativa. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro disse que não mandaria agora a reforma administrativa prometida para essa semana, porque compreende um ambiente difícil do parlamento. Ambiente difícil para o qual ele colaborou decisivamente, ele e seu governo. O Brasil tem, portanto, uma agenda econômica para muitos, para mim inclusive, virtuosa, com bons propósitos, mas sem os mecanismos políticos de implementá-la. Muito pelo contrário, se comportando muitas vezes como oposição para a implementação da própria agenda. O presidente da República percebido aqui dentro e lá fora como um centro de geração de distúrbios, geração de crise, forja de inimigos. E aí, Barão, eu te pergunto, e aí? Será que dá para acreditar em 2020 virtuoso? Porque é o seguinte, nós temos 13 milhões de desempregados. Quem vai resolver esse problema? Quando haverá uma curva ascendente na geração de emprego? Já há alguma coisa timidamente. Será que nós estamos nos preparando? Será que esse é o propósito do bolsonarismo? Nos preparando para um novo voo de galinha que resulte em alguma pequena melhora nesses índices, algum grau de melhora de recuperação do emprego suficiente para colocar o Jair Bolsonaro competitivo, ele será competitivo ao presidente para a reeleição em 2022? Mas e a questão estrutural, a questão de fundo? A bola está quicando, o cavalo está passando, e eu tenho a impressão, lamento imensamente, que devido a uma série de responsabilidades, não exclusivamente do presidente da República, também, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal com a sua covardia, o cavalo está passando e nós mais uma vez não montamos, Eduardo Barão. Tomara, Andreasa, que isso mude. Eu, sinceramente, torço para que as coisas não sejam no futuro, como a gente está vendo já no passado, que não é tão recente assim.